Vamos que vamos. Vamos lá. Ok, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar o seguinte. Alguém já ouviu falar da Armitec? Não. Vamos lá. Imagina uma empresa que nasceu em 2004, resultado de um trabalho de conclusão de graduação em engenharia eletrônica. Mas vamos... E o que é que ela faz? De um robô de 45 quilos a um de 26 toneladas, a plantas industriais e equipamentos na área de avaliação de pavimentos. A empresa, ela nasceu como? Um desafio em 2004. Em 2003, eu tive a oportunidade, sou segunda geração da universidade, então meu pai chegou e fui aluno dele, ser aluno do pai é uma maravilha. Gostei pra caramba, mas chegou no final da aula, o quinto semestre, maravilha. Vamos fazer o seguinte, viu aquele vídeo que passou na sala de aula? Ótimo, faz um robô que nem aquele. O robô que ele falava era exatamente esse daqui, ó, que foi o primeiro robô de combate a incêndio do mundo, que é do Japão de 1986. Eu falei, pois é, eu posso fazer o conceito geral. Quinto semestre, você não tem mais do que cálculo ou física. Então eu não tinha base nenhuma para poder fazer o projeto robô. Mas, o que acontece? Opa, valeu. Tá. Então o que acontece? Eu falei o seguinte, eu vou dar o conceito geral do robô, como é que vai ser, tal, e me comprometo até o final da faculdade. Beleza. Quando foi no final da faculdade, está aqui o meu TCC. Voltando, vai. Pronto. Está aqui o meu TCC. Um robô que lançava 4.200 litros de água por minuto, primeiro tipo do robô do continente americano. O O foi a diversão, eu só tive 3 meses para projetar e construir. Eita. O que é esse robô? Na realidade, a primeira versão, você só tinha movimentação do canhão e o sistema. Agora uma pergunta, vamos lá. Empresa de robótica no Brasil, beleza. 2004, sensacional. Fundada onde? Ceará. Nós somos um grande polo nordeste na área de robótica, né? O Brasil tem robô em tudo que é canto. Então como é que se cria uma empresa de robótica no nordeste do país? Quando eu fiz o TCC, eu fiquei numa situação tanto quanto complicada. O governo do estado, a Petrobras, todo mundo foi apoiando no caminho como TCC. E aí, em vez de seguir para a Embraer, que era o caso que eu estava indo para o PE, acabou nascendo uma empresa gigantesca, 5,5 metros quadrados, dentro da universidade. Primeiro caso de incubação da Universidade de Fortaleza. Detalhe, a incubadora nasceu 8 anos depois, quando começaram a entrar as empresas realmente incubadas na universidade. Tudo na Armitec de trás para frente. Então, o primeiro robô foi esse. Esse jatinho é bom porque primeiro tira a sujeira, depois a pele, depois os ossos, ou seja, não sobra nada. É um jato, são 70 quilos de água lançados a 60 metros de distância. Isso daqui foi antes da empresa nascer. Foi uma apresentação, quando o robô nasceu, os bombeiros estavam parceiros, falaram com a Liga Nacional dos Corpos Bombeiros, e foi na Marina da Glória o lançamento do robô com todos os comandos dos Corpos Bombeiros. Aqui é o jato neblina. Vocês sabem aquela chuva tropical que você passa 2 segundos, está todo encharcado? É mais ou menos isso. Bem, mas a primeira venda da empresa foi um robô. Se você considerar que isso daqui é um robô, o que aconteceu? Volto a dizer, não tem, até hoje o continente americano não tem robô de combate a incêndio na prática. Não tem. Então como é que uma empresa... E outra coisa, amo meu Ceará, mas qual a demanda de robótica no Ceará? Novamente vai para zero. Como a empresa, em menos de 1 ano de existência, ganhou o prêmio Petrobras, prêmio FINEP e prêmio CNI, a Petrobras chegou falando o seguinte, robô de combate a incêndio não tem previsão, mas as minhas redes de pesquisa vão abrir uma licitação. Se você quiser, você concorre e a gente indica para você concorrer. Mas preço continua, tem que ser o melhor preço, não tinha nada de vantagem para ser pequena empresa, nada. Ok, vamos concorrer. Quantas vezes a gente fez essa máquina antes? Nenhuma vez. Quantas vezes a maioria dos produtos que a Armitec fez? Nenhuma vez. Todos os nossos produtos, na realidade,
Quando as pessoas começam a dizer, não dá para fazer, aí chama a Armitec. Aí a gente vai lá e faz. Então nós fizemos esse equipamento. O que é que esses dois equipamentos fazem? Isso daqui faz o asfalto. Esse daqui, eu vou explicar melhor mais à frente. Ele te diz em 8 horas como é que uma estrada vai estar em 10 anos. Ele faz toda a deformação do pavimento baseado em norma europeia. O Brasil não tinha essa tecnologia, começou a ter. Uau! E aí, o que aconteceu? Depois... E a gente foi seguindo equipamentos na área de pavimento. Então a empresa começou vendendo máquinas e equipamentos para o setor de pavimento. Essa daqui é um pouco do que é que nós somos, as bases da empresa. E hoje, essa daqui é a Armitec. Essa daqui é a nossa rede de parceiros em pesquisa e desenvolvimento da empresa. Temos recursos financiados por diversas agências, várias empresas na área de desenvolvimento tecnológico conjunto, vários organismos públicos e uma rede de P&D que, com projetos ativos, ultrapassam 20 universidades e com projetos e em rede de P&D mais de 33. Em 2012, fomos o maior programa de pós-doutorado do país de empresa privada. Uau, a bagunça tá boa. Aqui são alguns dos prêmios. A empresa, porque foi fazendo o que os outros consideravam impensável, na realidade conseguiu ganhar mais de 40 prêmios nacionais e internacionais em inovação. Aí pode falar, Petrobras, Senis, Siemens, IEL, Gerdau, IDEA, programa de estágio, 3 vezes concorreu, 3 vezes entre os melhores programas de estágio do país. Mas volto a dizer, do que é que nasceu a empresa? O trabalho de conclusão de curso de graduação. Nasceu do nada. Com um bolso na frente e outro atrás, e o bolso não tinha calça. Não tinha nada. E aí começou a fazer um produto atrás do outro. Aqui são os nossos robôs. Nós somos hoje a única empresa do país que tem robótica aérea, aquática e terrestre, que vai desde um robô para entretenimento a um robô que teve que ser projetado e construído. Uau! Só um segundo. Projetado e construído em 3 meses. O robô, e a gente foi evoluindo. Então vamos lá. Aqui são alguns equipamentos. Desde unidade de produção de petróleo em terra. Detalhe, curiosidade. O que é que acontece aqui no Brasil? A gente olha, mas por que foi fazer isso? Simples, o Brasil deixou de ter o equipamento. A gente tinha, uma empresa de fora comprou, ótimo. O problema é que no outro mês ela disse, Petrobras, estou indo embora. Vou fechar a fábrica que eu comprei e vou te trazer da China, Japão e Canadá todas as peças. E aí a gente ficou preso e teve que contratar 2.000 unidades de uma só empresa. Você tem tecnologia automotiva. Hoje a empresa está focada basicamente em petróleo e gás e a área de defesa. Então vamos falar da Robótica de Defesa Nacional. Gostaria de apresentar o primeiro robô que é considerado produto estratégico de defesa do país. Esse robozinho é um robô que reboca 2 toneladas e pesa 100 e poucos quilos. Mas não acredita não. Vamos ver o vídeo do Bom Dia Brasil? Um vídeo de 2009. Aqui é o canal do YouTube da Armitec. Você vai conhecer agora um universo onde tudo é guiado pela inteligência artificial. Os riscos, os limites são minuciosamente calculados. A coluna de ciência e tecnologia do Bom Dia, você não sabia, mas já existe, foi conhecer esse mundo fantástico. Vamos então conversar com Márcio Gomes. Márcio, conta pra gente o que você descobriu. Ana Luísa, bom dia para você, bom dia para o Renato, para os amigos do Bom Dia Brasil. Tem gente que reclama dessa era de tecnologia em que a gente vive, é porque a gente fica tão dependente às vezes, a gente pega uma tecnologia, começa a usar, gosta, se acostuma e quando perde, sente muita falta. Se a gente está no banco, por exemplo, cai o sistema de informática, a internet do banco, a gente não paga a conta, fica na fila esperando, é um transtorno. Mas tem muita dessa tecnologia, inclusive os robôs, que nos ajudam em atividades que a gente pouco imagina. Daqui a pouco a gente vai ver o Falcão Robô em funcionamento aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Mas a gente foi até Fortaleza conhecer um outro robô que faz uma atividade que pouca gente imagina. Você não sabia, mas já existe com vocês.
Ao visitar a Isso daí a gente ainda não estava com ele rádio controlado, como é hoje. Atravessar o seu caminho. Um robô. Isso é comum desde que uma empresa nascida aqui no campus começou a se destacar. São 6 anos de vida e já ficou pequena para quase 30 pesquisadores, a maioria alunos, e seus projetos. Pode ligar, Davi. A ideia é que a cada modelo desenvolvido haja um avanço, uma melhoria. Seja um material mais leve para a fabricação do robô, seja uma comunicação mais eficiente, sem fio, ou então uma maior capacidade de carga. Neste momento, esse robô está transportando mais de 2 toneladas. Eu peso 80 quilos, mas o caminhãozinho que ele está puxando, 2,5 toneladas. O nome remete ao folclore. Caipora, uma sigla para carro automatizado instrumentado para perícia, observação, resgate e ataque a artefatos suspeitos. É comprido, mas explica bem, porque o que vai definir a utilização do Caipora é o tipo de equipamento que será instalado na sua plataforma. Um braço mecânico para desarme de bombas, cilindros de oxigênio para salvar vidas quando o resgate for mais demorado. São várias aplicações com poucos obstáculos. Davi, por favor, sobe aqui. Olha a dificuldade dele subir a escada. Manda o Caipora para casa, manda o Caipora para casa. Pronto, essa é a dificuldade de subir a escada. Ele só não abre a porta. Ainda não. Hoje já. Conhecemos também um primo do Caipora. Essa é a terceira versão de robô de combate a incêndio. Pode chegar até 8.400 litros de água por minuto. Ainda é o mais potente do mundo. Então, venha, Saci. Sistema de apoio ao combate. Esse canhão é para 4.200 litros de água que está nele. Trabalho de fim de curso do engenheiro Roberto Macedo. Para tirar a teoria do papel, ele precisou ouvir a experiência dos bombeiros. Desenvolveu então as esteiras que levam os 800 quilos do Saci. A empresa tinha 1 ano quando nasceu essa terceira versão. 7 motores foi em 2005. movem o robô e permitem a conexão de até 3 mangueiras d'água para lançar um único jato. A força da água é impressionante. Qual é a distância que ele alcança? Ele pode chegar até 60 metros se você der toda a pressão e vazão para ele. Operar o robô é extremamente simples e até o repórter consegue Hoje é um fazer. joystick de videogame. Nesse primeiro botão aqui, mesma complexidade. Eu decido se o jato esse era o joystick de 2006. Ou se eu consigo abrir um pouco mais esse jato para criar o que eles chamam de cortina d'água. Ou então, eu consigo também colocar mais para cima ou mais para baixo o jato d'água. E agora eu vou levar para o outro lado a água. Ou vou levar mais pra cá. Mas aí a gente corre e tomar um banho. Não vou fazer uma coisa dessa. Ó, vem quase. Opa! Quase molhou. É só uma demonstração, mas o calor é intenso. Ainda não está intenso, acredite. Quer dizer, neste momento aqui, nessa distância, a gente consegue começar a perceber a importância do robô. Exato. Já que um bombeiro, nessa proximidade aqui, ele já sente, ele já se ressente de todo esse calor. A gente já está chegando próximo dos 40, 50 graus e vai aumentar. Mas a gente pode dizer que esse robô, ele é capaz de substituir um bombeiro, um homem bombeiro? Não, porque a cabeça continua do bombeiro, é ele que controla a distância. Agora, ele pode salvar um bombeiro. O calor não é a única ameaça. Veja o flagrante registrado durante um incêndio numa antiga construção no centro do Rio de Janeiro. Quando os bombeiros se aproximam da estrutura, parte da fachada desaba e por pouco ninguém é atingido. O bombeiro envia essa ferramenta como uma mangueira que anda sozinho até o local do incidente, enquanto ele, salvo, está fazendo o combate na melhor situação possível. A parte perigosa foi com o robô. Exato. Você divide a inteligência para o homem e o perigo para o robô. Na simulação com fogo, o robô foi rápido. O grande volume d'água apagou rapidamente as chamas. Eu queria testar agora só a precisão do robô. Ok. Eu queria que você jogasse, lançasse a água exatamente no segundo pilar ali. Não, tá quebrando. Tira. A pressão foi tão grande que descascou um pedaço ali da parede.
Você percebe que a escada ficou torta, a intenção não era essa, é claro, a intenção era só ver se ele tinha precisão para atingir um foco de incênio. Sorte que o comando do Corpo de Bombeiros estava de reforma. Ele ia ser reformado isso, senão lá eu encano. É claro, né? Mas é como eu disse, é uma força, quando ele está no jato sólido, a força é muito intensa. Ele é para a situação crítica. E um homem jamais conseguiria segurar uma mangueira nessa pressão. Jamais. Jamais. Nem o mais forte de todos. Um aliado valioso para quem enfrenta riscos todos os dias. Vou voltar aqui. Pois é, aí o que acontece? Vocês viram o tamanho do robô, não viram? Beleza. Jato forte, né? É o mesmo, o jato ali é o mesmo que era da outra unidade. A outra unidade pesava 500 quilos, essa 700. A gente não se aguentou. Eu tenho que fazer agora um que entre dentro da casa. A gente tem que fazer um que consiga subir escada, carregar as mangueiras, mas que possa ir numa picape. Ou seja, fazer a mesma... ter a mesma força ou superior, porque para esse não sobe escada. Então subir escada precisa de mais força, mais equilíbrio. Carregar as mangueiras sendo menor, você precisa de mais capacidade de tração do que no equipamento maior. Porque não tem nessa, a mangueira está puxando, lembra? Você está carregando cada um 80, 30, arrastando. E se espera que não anda. Então foi necessário desenvolver esteiras, sistemas, e a gente não parou. E aí nasceu o Caipora. Deixa eu só... Opa. Essa versão de desativação de artefato explosivo. Opa. E aí a gente vê as 3 gerações de robô de combate a incêndio. O SACI 1.0. O nome dele é SACI, prazer. Sistema de apoio ao combate a incidentes. Caipora, carro automatizado instrumentado para perícia, observação, resgate e ataque. Robô de telepresença da empresa. Máquina unificada para lazer, atendimento, treinamento e apresentações. Mulata. O robô submarino de avaliação de meio ambiente brasileiro automatizado, Samba. Ainda tem Dragão do Mar, Iracema e assim vai. E tudo sigla. Por quê? Porque quando buscam lá fora, que você acha em russo, francês, alemão, chinês, falando sobre os robôs que a gente faz, qual é a primeira coisa que eles vão achar? Vai ser o robô da Armitec ou a cultura brasileira? E é isso que a gente quer. Quer que quando eu for falar o Caipora, o Kaiporovski, que quiser, na hora de achar, não vai achar primeiro a tecnologia. Acha a cultura e acha o robô. Acha o Brasil e acha o robô. Porque é exatamente isso que os outros países sabem fazer muito bem feito com a gente. E é isso. E o melhor jeito de levar a cultura do Brasil não é somente apresentar a cultura e eles não entenderem. É você mostrar uma tecnologia que os outros querem saber o que é e você demonstrar e você, sem que eles saibam que é a cultura nossa, acessa a nossa cultura para chegar até a nossa tecnologia. Não é fácil pensar assim, mas é necessário pensar assim. Senão, para onde é que vai o Brasil? Para onde é que a gente pode fazer? Mas a gente olha, então, estão vendo o jato do robô? Isso daqui ele foi o destaque da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2006, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia na época. Muito bem, e a gente evoluiu para quê? Para essa criança aqui. Diminuiu razoável? Olha o tamanho, olha a coisinha, bem justinho. Carrega 2 mangueiras, sobe escada, entra em qualquer ambiente. É o robô hoje mais avançado do mundo em combate a incêndio. E se alguém duvida do jato d'água dele, aqui está, tirado foto recentemente. E o mesmo robô que aqui está combate a incêndio, somente trocando a cabeça, é um robô de desativação de artefato explosivo. E ambos são os primeiros robôs que são considerados produtos de estratégia de defesa. Primeiros robôs terrestres. E aí a gente vai desenvolvendo outras coisas. O robô de telepresença, ele é um protótipo desse. Só que esse robô girou América Latina e Europa, representando o Brasil, e ganhou o título de melhor do Brasil. É um robô de telepresença. Tá aparecendo. Já tem isso daí desde 2009. Pronto, existente. Nacional. Conteúdo nacional lá em cima, graças a Deus. E o bicho que tem mais de 5, 6 anos aí, não tem um arranhão, continua funcionando, tudo maravilha.
Mas a gente não para aí. A gente foi fazer robótica submarina. O Brasil já teve robô submarino para atuar até na década de 90, até em 1989, uma empresa brasileira desenvolveu um robô para a Petrobras. Problema, ele custava o dobro do outro, do concorrente, por dia de trabalho. Essa empresa hoje não fabrica mais nada, ela simplesmente aluga robô de fora. Então o Brasil deixou novamente de ter indústria na área de robótica submarina. Em 2004, eu voltava numa missão do Peru, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Comitê Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia, e aí o que aconteceu? Aconteceu que, olha, liguei para o Ministério da Defesa, perguntei, tinha um edital da FINEP, em cooperação Universidade e Empresa, eu liguei e perguntei, seguinte, é de interesse da soberania nacional voltarmos a ter indústria de robô submarino? Sim ou não? Se for, eu escrevo o projeto. Se não, agradeço, não vou escrever o projeto, porque se não é interesse. Disseram, me dê um dia. Um dia depois... Um dia depois, o que aconteceu? Tinha 2 membros do Estado-Maior da Armada, que é o Estado-Maior da Marinha, participando do projeto, que gerou um primeiro ROV. Qual era a ideia desse equipamento? Desenvolver as partes de robô submarino o máximo pudesse. Fizemos iluminação, fizemos propulsor, fizemos flutuador, vários deles ganharam prêmio Gerdau, prêmio Petrobras. Voltou a ter indústria de componentes. O que capacitou a empresa para ser escolhida a única empresa para fazer um robô do caçador de minas? Que foi uma demanda que nasceu da Marinha, que levou a gente a estar na embarcação robótica autônoma. Que leva... está na outra página. Eu vou mostrar outra coisa. Que levou a gente a ser a empresa que montou a rede de pesquisa e desenvolvimento, que está fazendo o primeiro robô do pré-sal para 3.000 metros de profundidade. Tudo em cooperação. O tamanho da Armitec é gigante, ela é pequena. Mas ela tem uma capacidade de pesquisa e desenvolvimento e uma rede de P&D gigante. Estamos falando de mais de 33 ICTs com relacionamento, com mais de 20 em projetos. Estamos falando que uma empresa pequena no Nordeste, a empresa teve o maior programa de pós-doutorado. Falava assim, a empresa tem desenvolvimento. Tem inovação porque ganhou o prêmio, tá? Tem inovação, bota, vende. Mas não faz pesquisa. Eu disse, faz. Faz não, faz. Faz não, faz. Tá bom, não faz, espera aí. Saiu o edital. Programa Nacional de Pós-Doutorado, PNPD. Só quem concorre é a universidade. Tinha abertura para a empresa concorrer, eu disse, tanto faz quanto vocês vão ver, vamos lá. Concorremos. A empresa, uma empresa, virou parte do Programa Nacional de Pós-Doutorado. Em 2012, entre aqueles que estavam no início e terminando, durante o ano, tinham mais de 12 pesquisadores com bolsa de pós-doc pelo CNPq, desenvolvendo pesquisa junto com a empresa, no nosso programa de inovação aberta. Ou seja, a empresa tinha mais bolsa de pós-doc que o ITA, que o IME, que a grande maioria das universidades do país. Uma empresa pequena no Nordeste. Eu estou falando Nordeste porque Deus e o mundo fala, é no Nordeste? É no Nordeste. Só que é no Nordeste e os clientes estão no mundo, não estão no meu Ceará quase. Estão fora. Mas não impede criar, gerar e fazer. Depois fala Nordeste, está no Brasil. Está no Ceará, está no Nordeste, está no Brasil. Está onde quer que seja, está na América do Sul. Só que você vai procurar na internet a Lockheed Martin falando sobre os robôs avançados no mundo de combate a incêndio. Aonde é que está? Está o robô brasileiro. Esplanada dos Ministérios. Ótima foto. País embaixo. Alemanha. Germany. Se quiserem procurar, vocês encontram. É só colocar Saci Lockheed Martin, a gente acha fácil. Então são as curiosidades. Bem, e a gente não parou. Quando você, na parte de mecânica, deixa o desafio ultrapassa a mecânica, você tem que ir para a área de materiais. A gente notou o seguinte, o aço estava aumentando. Precisava de estruturas mais fortes, com mais ou seja, que aguentassem mais carga e fossem mais leves. Nós precisamos diminuir o peso, porque quando você fala em robótica móvel, você fala em bateria. Quando você fala em bateria, você quer diminuir o consumo de bateria. E o primeiro passo é diminuir o peso, colocar o peso onde necessário.
para ter o centro de massa no local certo, mas aonde não precisa, diminui. Ok, fomos atrás de materiais. Estamos terminando uma máquina... Só que o que a Armitec tinha de materiais? Só desenvolvido flutuador. No zero. Beleza, vamos. Escrevemos um projeto, captamos, fomos. Nós dominamos o ciclo de desenvolver o material para substituir aço inox, o ST52, o 1020 e o alumínio. Depois desenvolvemos o processo. E agora, depois de 5 anos, nós estamos com uma máquina para produção seriada do material composto para a gente usar. Tubos, perfis, chapas, que pode ser do tamanho que for. Então, em 5 anos, a gente saiu de um domínio de ciência dos materiais para engenharia de processo e máquina para fabricar o material composto. Então, hoje, se quiser fazer todo todo vão de material composto, se quiser colocar uma estrutura naval, se quiser fazer o convés do navio, hoje tem tecnologia nacional de produção. E foi em 6 anos. Muito bem. Isso daqui é o objetivo quando a gente vai para a embarcação robótica. Óbvio. É uma embarcação que seja rápida, que possa movimentar. O que é que a gente está seguindo? Nós temos um SUV HROV. Um HROV seria um robô submarino, que ele pode ser tanto autônomo quanto telecomandado. Normalmente é tanto telecomandado quanto autônomo. Você libera um umbilical e ele funciona. Nós temos uma embarcação robótica autônoma, que está sendo concluído o projeto, em rede, novamente. Rede de pesquisa e desenvolvimento. Uau! Atenção! Aí vamos lá. Aí nós temos, com isso daqui, nós temos uma embarcação robótica que libera um robô submarino, também autônomo, que pode fazer inspeção, mas pode impedir, fazer patrulha, e assim segue. Garganta é o teu, só não vou gritar. Legal. Valha-me Cristo. Mas quando você vai falar de robótica submarina, você tem que falar de comunicação embaixo. Para ter ideia, comunicação lá embaixo, a conversa é outra. Tudo que funciona maravilhosamente aqui no ar, lá embaixo, é um inferno na terra. E aí a gente tem trabalhado. Mas em vez de trabalhar, já vamos implementar tal. Não. Estamos fazendo o sistema para dimensionar antes de construir. Desenvolvendo toda a modelagem disso. Essa é a minha linha de pesquisa especial. Coordeno os outros, mas essa é a minha diversão. E aí nós temos a primeira empresa estratégica de defesa do Nordeste, que estava no primeiro grupo do Brasil. Tem o Zé Sorriso bem aqui. O que aconteceu? Entre todas essas empresas, empresinhas pequenas como Embraer, como a Vibraz, como Imbel, como Ingepron, ou seja, as grandes empresas de defesa do país, a maioria estavam aqui. Hoje não existem 40 empresas que são estratégia de defesa. Para entender o que é uma empresa estratégica de defesa, é de capital nacional, tem pesquisa e desenvolvimento realmente ocorrendo no Brasil. E o mais sério, o produto que ela gera não se consegue comprar fácil lá fora e é uma dependência, ou seja, a estratégia do país dominar essa tecnologia. Ainda bem que e tivemos a honra de estar no primeiro grupo, que não foi fácil. Ok, liga o monitor. E aí, o que é que aconteceu? Opa, menos de um mês atrás, o Exército Brasileiro, que nunca falava, o Brasil não falava em robótica nem terrestre nem aquática. Fala de aérea, terrestre e aquática não. E a aérea não é muito tempo não. Nós estamos falando de robótica séria, aérea, que empresa se envolve, que é um negócio que para virar produto para faturamento, para gerar imposto para o país crescer socialmente. Nós estamos falando de menos de 10 anos que começou isso. Mas não tinha nada de robótica terrestre. Há cerca de 2 meses, o Estado-Maior do Exército diz: robótica terrestre é de interesse nosso. Há cerca de um mês, foi definido que o Exército Brasileiro e a Armitec iriam ter um memorando de entendimento
para poder gerar a primeira família de robôs terrestres. Ou seja, porque a gente já tinha robótica, foi escolhido para ser o parceiro do desenvolvimento dos robôs que vão ser empregados. É a única empresa brasileira, a única empresa estratégica. E o que é que a Armitec está tendo? É isso daqui, ó. É ter a capacidade de comando de robôs terrestres, aquáticos, todos integrados. E temos o nosso aéreo. E o que é que a Armitec faz para poder fazer isso? Ela não tem somente produto, ela não tem só a área de serviço, ela vai até a área de pesquisa. Ela é uma das poucas empresas do país que consegue fazer isso aqui, todinho, que é o iceberg de desenvolvimento. Não é fácil, dá para fazer, mas você precisa de muito relacionamento criar. Mas a empresa tinha relacionamento zero no início. Nós estamos falando de 10 anos, é o que nasceu. Sem ter, não é uma empresa que nasceu de um grupo, nasceu de um TCC sem ter dinheiro. Essa é a mensagem principal de estar aqui. Não é falar dos produtos da empresa, é principalmente dizer o seguinte: tem contexto. Se você souber usar as regras do jogo, ou seja, saber trabalhar direito, saber como tudo, você consegue. E a empresa foi cooperação com pesquisa e desenvolvimento, do norte ao sul do país. Saber captar recursos ou viabilizar recursos com parceiros. Saber trabalhar todas essas leis de forma direta ou indireta para poder viabilizar projetos em conjunto. Criar todo o processo para poder os grandes entenderem que a gente era interessante, e hoje a gente está responsável por fazer uma planta que enche 2.000 botijões de gás GLP por hora, ou seja, nós pegamos o coração do desenvolvimento de uma grande empresa, é o coração da operação das empresas de gás. Foi necessário fazer o seguinte: ter aquilo que todas queriam. Por isso que a Armitec hoje faz parte do Conselho Nacional da Indústria de Máquinas e Equipamentos, dos Conselhos Nacionais de Inovação, foi uma das 300 lideranças entre Estados Unidos e Brasil para a US Brasil Innovation Summit. Por isso que é referência pela BIMAC, pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério da Integração Nacional, da Desenvolvimento Indústria e Comércio. Ela precisou ser tudo isso para transformar e garantir acesso ao mercado. Aqui são os desafios, que temos pouco tempo, vamos seguindo. As estratégias que ela está seguindo, juntar, fazer aliança. Não vai ficar com grande? Vai. Puxa, gente, cada um tem interesse. A questão é chegar no melhor momento. E como é o sistema de inovação da Armitec? É isso. Geração, aumento de conteúdo local, domínio tecnológico e industrial, formação de cadeia produtiva, desenvolvimento de rede de cooperação. E aí a gente vai aos métodos estratégicos: apoio à tecnologia exportadora do futuro, análise e atenuação de risco, inovação. Inovação é risco. Então o que é que a gente faz? A gente planeja bem, analisa bem antes de fazer a aproximação, antes de investir o dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é curto. Gera manuais de know-how. Nós não queremos saber de know-how, a gente não quer saber de execução. Quer saber o seguinte: qual é o porquê? Por que eu estou tomando tal decisão? Por que tem que ser esse cálculo de dimensionamento? E não simplesmente seguir, compreender, para poder criar. Estratégia de geração de subprodutos. Não tem um produto de desenvolvimento de projeto nosso que não gerou outros subprodutos. E esses subprodutos, sim, eles também entraram no mercado. Essa é a sacada. Então você diminui o tempo, acessa mais rápido, estabelece uma marca mais forte. E segmentação em projeto em aumento de complexidade. E aí a empresa captou recursos de todas essas fontes, viabilizou várias universidades. Exemplo, eu sou professor universitário com muita honra da Unifor, Universidade de Fortaleza. Estou há 2 anos na Unifor. Hoje eu tenho 36 bolsistas eu oriento 36 bolsistas na Unifor, como sendo só 2 anos de... Por quê? Porque a gente viabilizou que a Unifor entrasse no Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional de Petróleo. A Unifor entrou pelo histórico que ela tinha na área de formação em petróleo e por causa de 2 projetos, porque ela estava com o contrato do CEPS e por causa de 2 projetos, o robô submarino do pré-sal com a Armitec e a embarcação robótica. E as 2 linhas de pesquisas aprovadas são exatamente o de um projeto e do outro. Então uma empresa que não ganhou recurso direto, mas gera tecnologia em conjunto, e a parceria gera recurso para as redes cooperativas, para as redes temáticas. Então você tem a Universidade Federal de Campina Grande, que aprovou o projeto na área aeroespacial em parceria com a Armitec.
Você tem o Instituto Federal do Ceará, que aprovou em comunicação acústica em parceria. Você tem a Federal Tocantins na área de biotecnologia. Alguns resultados são abertos, outros são de direito da empresa. Mas viabiliza. Então, não é tudo para um lado, nem tudo para o outro. É tudo para o crescimento conjunto. Uma só equipe, um só pensamento. 10 anos de inovação. E aqui a gente faz uma boa gestão de P&D, tem um programa de inovação aberta. O nosso programa de estágio, as 3 vezes nós concorremos a prêmio, ficou entre os 3 melhores programas de estágio do país pelo IEL, 2 segundos lugares nacionais e um primeiro. É considerada a empresa metalmecânica mais avançada, mais inovadora do Ceará, e agora estamos no prêmio de Química, vamos ver. Fora, prêmio FINEP, Petrobras, CNI, Siemens, que a gente falou antes. Nós sabemos todos os benefícios e programas de inovação. Claro, tem que rodar, tem que aproveitar. Fazemos transferência parcial. Às vezes eu chego, cliente, eu topo, eu te transfiro parte, viro fornecedor do outro, mas eu garanto a venda. O importante é não fixar um modelo, é definir um modelo que garanta a venda e que seja interessante para a empresa. Programa de pós-doutorado, laboratório associado ICT Armitec, existe laboratório de universidade que a Armitec está dentro, desenvolvendo em conjunto. Spin-in, chegamos a comprar, já durante a nossa história a gente comprou a empresa. A empresa depois quis seguir conjunto, os fundadores, não tem problema, você continua, mas comprou uma empresa de tecnologia web, fazia site. Beleza, site, com pouca coisa de sistema, quase, era um site minimamente dinâmico. Isso há muitos anos, 2007. Era o início do 2.0. Sabe o que aconteceu com a tecnologia web na Armitec? Todos os nossos equipamentos são monitorados via web em qualquer lugar do mundo com informação GPS. Nós trouxemos para as máquinas a web. Então você tem. Montamos unidade, temos unidade P&D em IES e CTs. Sempre, a ideia é o seguinte, o P&D da Armitec, a grande maioria tem que ser dentro da universidade. Dentro da ICT. Sabe por quê? Porque os alunos estão a 1, 2 minutos da sala de aula. Então o pessoal fica integrado. Compartilhamento de infraestrutura, tecnologia e resultados, busca de know-how, como eu falei, complexidade incremental em P&D. O que é que eu posso fazer de passo a passo que gerem produtos, que tenha mercado, mas que eu não preciso fazer o foguete que chega à Lua antes de conseguir subir 1 metro? O que é que eu consigo vender que sobe 1 metro, para depois subir 100 metros, para depois subir 1000 metros, para depois um dia chegar na Lua? E o que é que eu consigo fazer que venda? Veja, empresa tem que vender, sabe por quê? Porque tem que pagar. E outra coisa, o que faz a área social do país é a empresa, sabe por quê? Porque da onde é que vem impostos? Ah não, são os trabalhadores. E os trabalhadores trabalham onde? Isso é uma consciência que a gente tem que ter. Eu sou funcionário de um lado e sou dirigente do outro. Ah, interessante, é uma empresa que o próprio Sindicato dos Trabalhadores é parceiro dela, tanto de petroleiros quanto de engenheiros. Tanto que os jornais deles, o Jornal do Engenheiro nasceu de apoio do nosso setor de comunicação. E não tem favor de nada. A ideia é interessante, você tem que interligar sindicato patronal, sindicato de trabalhadores, ICTs, saber como trabalhar, todo mundo tem interesse. Mas o interesse conjunto é o seguinte, salário melhor para todo mundo trabalhar bem, gerar empregos e crescer o país. E crescer o país com a empresa, e a empresa quer ter lucro. Ponto. E assim vai. Aí temos várias ações diretas e indiretas. Isso daqui é o que está vindo por agora. O robô do pré-sal, esses vários outros robôs, esse desenvolvimento de braço robótico, rede de comunicação sem fio e o controle integrado das 3 áreas num só comando e controle. E isso daqui é a Armitec. As pessoas. E estamos na foto comemorativa, dia 21 de julho, acabamos de completar 10 anos de inovação. Muito obrigado. E se quiserem, estou aqui para pergunta. Ah, eu tenho pergunta para vocês. É o seguinte, vocês têm pergunta para mim, eu tenho para vocês. Alguém lembra, eu trouxe uns bonés comemorativos dos 10 anos. Então, quem me respondeu algumas perguntas, leva o boné. Perfeito? Alguém lembra de que trabalho de conclusão de que curso era o do Saci? O que criou o Saci? Qual? Não. Hã? Não. Quase, mas não.
eletrônica. Parabéns. Opa. Só um segundo. Ah, tá aqui. É muito bolso, senhor. Só um segundo. Mas faz com duas mãos. Qual foi em que universidade a Armitec foi fundada? Unifor. Temos mais um. Por favor. Quantos... Vamos lá. Quem cita 3 nomes de robôs nossos? Saci. Espera. O bom é que se você errar, outro vai. Hã? Ganhou. O último boné. Pessoal, convido vocês a conhecerem o canal do YouTube da Armitec, o Flickr da Armitec, o Twitter quase não funciona, mas... e o site da própria empresa. Lá nós temos um canal de comunicação. Quem quiser estar perguntando alguma coisa, a gente vai vendo como é que vai respondendo. Mas a mensagem é só uma. É possível fazer, é possível. Agora, tem muito trabalho e, principalmente, entender o porquê das coisas antes de simplesmente lançar energia. Parabéns a todos vocês que estão no evento como Campus Party. Até mais.